Olá! Nessa aula vamos falar sobre a água. A água não é considerada um nutriente, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, uma vez que a sua molécula não sofre modificações químicas para o seu aproveitamento metabólico. Porém, sem ela, as funções vitais teriam fim. Com inúmeras funções e propriedades, a água é o principal constituinte dos alimentos frescos, influenciando no tempo de vida útil e nos métodos de processamento e conservação de alimentos. Uma das propriedades mais importantes da água é a sua capacidade de dissolver substâncias polares ou iônicas para formar soluções aquosas, o que a faz ser considerada como solvente universal. Além de ser abundante no planeta e nos seres vivos, a água é o meio onde ocorrem as interações moleculares e as reações do metabolismo celular, ou seja, as reações químicas e bioquímicas. Nos alimentos, a água influencia suas características sensoriais. A interação entre as moléculas do solvente, que é a água, e as do soluto são responsáveis pelo processo de solubilização. Cada íon negativo, situado no interior de uma solução aquosa, atrai as extremidades positivas das moléculas de água vizinhas, o mesmo acontecendo com os íons positivos relativamente às extremidades negativas. Isso faz com que os íons fiquem como que recobertos por uma camada de moléculas de água solidamente ligadas a eles, o que confere grande estabilidade à solução. Nisso consiste o importante fenômeno da hidratação dos íons. A hidratação dos íons é que promove a quebra do retículo cristalino da substância iônica, ou seja, a dissolução. As forças existentes entre os cátions e ânions no sólido, ali na ligação iônica, são substituídas por forças entre a água e os íons. A água também é um importante componente do plasma sanguíneo, sendo responsável pelo transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as células. Assim como ela atua levando substâncias, também funciona transportando os produtos do metabolismo até os locais de sua eliminação, pela urina, fezes e suor. Esse último, o corpo produz e libera a fim de controlar a temperatura. Ao ser liberado na superfície do corpo, o suor inicia um processo de evaporação. Durante esse processo, ocorre a liberação de energia calorífica e, consequentemente, o corpo esfria. Sendo assim, podemos perceber que a produção de suor em si não provoca a diminuição da temperatura corpórea, sendo essa propriedade conseguida com a evaporação dessa substância, que sofre influência também da umidade relativa do ar, ou seja, o aumento da umidade relativa do ar diminui a taxa de evaporação do suor, possibilitando, consequentemente, menor liberação do calor corporal. Para entendermos como a água influencia no processamento de alimentos, precisamos lembrar das formas de transmissão de calor, que são a convecção, que é a transmissão pelo deslocamento de moléculas aquecidas que se tornam menos densas e sobem à superfície do líquido, sendo substituídas pelas mais frias e mais densas que descem ao fundo da panela e assim se aquecem os líquidos. Uma segunda forma que é a condução, que é a transmissão do calor de uma molécula para outra por contato, que é a forma como se aquecem os metais, uns melhores condutores de calor do que outros. E por último, a irradiação, que é a transmissão de calor pelo ar, mesmo através do vácuo, como por exemplo no caso dos raios solares, e em forma de ondas. As micro-ondas são geradas numa válvula e chegam até o interior do forno por um guia de ondas penetrando os alimentos. A penetração da onda está em função da frequência de oscilação, geralmente para os fornos domésticos de 2.450 MHz, e das propriedades dielétricas dos alimentos. Além disso, a água está envolvida nos dois processos básicos de cocção, que são o calor úmido e o calor seco. O calor úmido, a ação é hidratar o alimento. Os métodos mais utilizados para a cocção por calor úmido são a água em ebulição,
a fervura a fogo lento, e em ambos os casos nós temos perdas de nutrientes por lixiviação, principalmente de vitaminas hidrossolúveis, e ainda a cocção a vapor propriamente dito e cocção a vapor sob pressão. A temperatura e o tempo de cocção variam para cada método e têm indicações diferentes para alimentos de menor ou maior consistência. Já no calor seco, a ação é a desidratação do alimento. Os métodos mais utilizados são, para o método indireto, o aquecimento do ar livre, que é quando se usa a grelha ou o espeto, o aquecimento do ar confinado, que é o caso do forno, e na gordura, que é a fritura de imersão ou douramento. No meio indireto, se utiliza de chapas, raios infravermelhos ou aquecimento eletrônico, que é o caso do micro-ondas. Em ambos os processos, cada um dos métodos imprime ao alimento características novas depois de cozido. Como já dissemos, a água está envolvida em várias outras funções. Esse quadrinho sintetiza as várias possibilidades de atuação da água. Embora seja uma molécula simples, com 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, a água exibe propriedades físico-químicas muito complexas, que não são proporcionais a essa simplicidade. Isso se deve à diferença em suas cargas elétricas entre o oxigênio negativo e o hidrogênio positivo, que cria uma espécie de microímã, denominado dipolo. É uma polaridade que gera instabilidade elétrica à molécula e é a base do aquecimento por micro-ondas, entre muitos outros efeitos. Graças a essa condição de polo, atrações positivas e negativas são estabelecidas, chamadas pontes de hidrogênio. Nós vamos falar delas mais para frente. E elas são estabelecidas entre as moléculas de água ou entre a molécula de água e outras moléculas que contenham um dipolo, como as proteínas e os carboidratos com suas múltiplas hidroxilas. Substâncias que interagem por ligações de hidrogênios são chamadas polares ou hidrofílicas. As ligações de hidrogênio entre água e proteínas e carboidratos são responsáveis pela retenção de líquido dentro dos alimentos, o que se reflete no frescor e turgência de vegetais e na suculência de carnes. Esses mesmos princípios são aplicados para a formação de espumas, géis, purês, como purê de batata, e dissolução do açúcar e sal. Na molécula de água, cada átomo de hidrogênio liga-se covalentemente ao átomo de oxigênio, compartilhando com ele um par de elétrons. O oxigênio também tem um par de elétrons não compartilhado. Assim, há 4 pares de elétrons em torno do átomo de oxigênio, 2 deles envolvidos na ligação covalente com o hidrogênio, e 2 pares não compartilhados no outro lado do átomo de oxigênio. A água é uma molécula polar, o que quer dizer que ela tem uma distribuição desigual da densidade de elétrons. A água tem uma carga negativa parcial junto ao átomo de oxigênio, por causa dos pares de elétrons não compartilhados, e tem cargas positivas parciais junto aos átomos de hidrogênio. A polaridade da água, então, lhe confere a capacidade de dissolver sais, açúcares, gases, proteínas, ácidos nucleicos, exatamente porque ela é o solvente universal. E a adição de solutos pode alterar a estrutura tetraédrica da água e, consequentemente, as propriedades físicas dela. A atração eletrostática entre as cargas positivas parciais dos átomos de hidrogênio e a carga negativa parcial do átomo de oxigênio resulta na formação de uma ligação denominada ponte de hidrogênio, que a gente já falou dela. Várias propriedades peculiares da água são devidas às ligações de hidrogênio. A flutuação do gelo pode ser citada como exemplo, uma vez que tais ligações mantêm as moléculas de água mais afastadas no sólido do que no líquido, onde há uma ligação de hidrogênio a menos por molécula. Também é devido às ligações de hidrogênio o elevado calor de vaporização, a forte tensão superficial e o alto calor específico, e também as propriedades solventes quase universais. Em função da natureza química de sua molécula, as propriedades físicas e químicas da água diferem muito das de qualquer outra substância, o que caracteriza como constituinte fundamental da matéria viva e do meio que a condiciona.
O calor específico da água é definido pela quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma determinada substância. A unidade de medida utilizada é a caloria. O calor específico da água é bem elevado, 1 caloria por grau Celsius, quando comparada com a maioria das substâncias conhecidas, que tem menos de 1 caloria. Em outras palavras, a água é capaz de adquirir ou perder muito mais calor do que outras substâncias comuns, quando submetidas à mesma temperatura. Essa propriedade da água é sempre relacionada com a presença das pontes de hidrogênio. A tensão superficial é uma propriedade dos líquidos e ocorre devido às forças de atração que as moléculas internas do líquido exercem junto às da superfície. As moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas, e por isso a resultante das forças que atuam sobre cada molécula é praticamente nula. As moléculas da superfície do líquido, no entanto, sofrem apenas atração lateral e inferior. Essa força para o lado e para baixo cria uma tensão na superfície, que faz a mesma comportar-se como uma película elástica. A constante dielétrica, representada pela letra grega epsilon, tem como referência o vácuo, onde as moléculas se atraem sem nenhum impedimento, e cujo valor é igual a 1. No caso da água, o valor é alto, 78,5 a 25 graus Celsius, porque ela atrapalha bastante a união de duas moléculas carregadas. É como se a água dissesse: olha, não se unam entre vocês, unam-se a mim, até porque eu sou muito numerosa. Já a densidade de uma substância mede o grau de compacidade dela. Os sólidos são geralmente mais compactos do que os líquidos e os gases. E com o aumento da temperatura da substância, a sua densidade decresce em geral. De fato, a água é a única substância que apresenta uma densidade maior quando se encontra no estado líquido. O seu valor máximo é obtido a 4 graus Celsius. Essa particularidade da água pura deve-se às ligações de hidrogênio existentes entre suas moléculas, que na fase sólida, quando temos o gelo, formam uma estrutura ordenada, aberta e muito estável. Isso explica o porquê do gelo permanecer na superfície e não na parte submersa. Quanto aos pontos de fusão e ebulição, eles já são bem conhecidos nossos. Em uma atmosfera, eles são de 0 e 100 graus, respectivamente. A energia térmica, considerada como medida de movimentação molecular, é utilizada para quebrar as ligações intermoleculares, permitindo que as moléculas se movam mais rapidamente, fato que resulta uma mudança de estado físico, fazendo com que possa ser sólida, líquida ou gasosa. Essa mudança tem a ver com a pressão e a temperatura. Cada um desses estados corresponde a uma fase de agregação das partículas, ou seja, o espaço entre elas muda conforme muda o estado físico. Em qualquer instante, na água líquida à temperatura ambiente, uma molécula forma pontes de hidrogênio com uma média de 3 a 4 outras moléculas de água adjacentes. No estado líquido, as moléculas de água estão em movimento contínuo, possibilitando assim que as pontes de hidrogênio sejam formadas e quebradas muito rapidamente. No gelo, ou seja, na água em estado sólido, cada molécula de água está fixa em um determinado ponto, não apresentando um movimento cinético tão acelerado quanto no estado líquido, formando pontes de hidrogênio com 4 outras moléculas de água adjacentes, constituindo dessa forma uma rede regular de pontes de hidrogênio. A água é uma das poucas substâncias que se expandem com o congelamento. A temperatura de 0 graus Celsius, a água líquida apresenta densidade igual a 1 grama por ml. E o gelo tem densidade de 0,92 gramas por ml. A expansão da água sob congelamento apresenta inúmeras consequências para a vida no planeta. Suponha que a água se contraísse sob congelamento, isso é, ficasse mais densa em vez de menos densa. O gelo acabaria afundando e se concentrando no fundo dos lagos e oceanos em vez de flutuar, o que acarretaria o congelamento por inteiro desses ambientes aquáticos nas regiões polares do globo terrestre, inviabilizando a existência de formas de vida nesses ambientes.
No estado sólido, a água apresenta uma estrutura cristalina. Cada molécula de água nesse arranjo é representada pelo modelo bola e bastão. Cada molécula de água pode formar 4 pontes de hidrogênio com 4 moléculas vizinhas. As pontes de hidrogênio são representadas por traços horizontais. No estado gasoso, a água também não tem uma forma própria e não pode ser vista a olho nu. As partículas se encontram bastante afastadas umas das outras, se expandindo com facilidade, bem como tem uma baixa densidade e é facilmente comprimida. A água chega nesse estado físico ao passar pelo processo de evaporação. Posteriormente, ela vai se condensar em pequenas gotas que vão formar as nuvens. O ponto de ebulição da água e seu calor de vaporização são muito elevados quando comparados com substâncias análogas. Por isso, a vaporização requer mais energia do que no caso de outros líquidos, para romper as pontes de hidrogênio entre as moléculas. Os padrões de qualidade da água variam para cada tipo de uso. Os padrões de potabilidade, que é aquela água destinada ao abastecimento humano, são diferentes dos padrões de balneabilidade, que é a água para fins de recreação, como a água da piscina, os quais, por sua vez, não são iguais aos estabelecidos para a água de irrigação ou aquelas destinadas ao uso industrial. Mesmo nas indústrias, existem requisitos variáveis de qualidade dependendo do tipo de processamento e dos produtos onde essa água vai ser utilizada. Para caracterizar uma água, são determinados diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, que são indicadores da qualidade da água e se constituem não conformes quando alcançam valores superiores aos estabelecidos para determinado uso. O potencial hidrogeniônico, o pH, representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do meio líquido, por meio da medição da presença de íons de hidrogênio. O valor do pH influi na distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, além de contribuir para um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e de definir o potencial de toxicidade de vários elementos. As alterações de pH podem ter origem natural, como da dissolução de rochas na fotossíntese, ou antropogênica, que são os despejos domésticos e industriais. Em águas de abastecimento, baixos valores de pH podem contribuir para sua corrosividade e agressividade, enquanto que valores elevados aumentam a possibilidade de incrustações. Para a adequada manutenção da vida aquática, o pH deve situar-se geralmente na faixa de 6 a 9. A acidificação das águas pode ser também um fenômeno derivado da poluição atmosférica, mediante a complexação de gases por poluentes com o vapor da água, provocando predomínio de precipitações. O intervalo de pH para águas de abastecimento é estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde número 2914 de 2011, entre um pH de 6,5 e 9,5. Esse parâmetro objetiva minimizar os problemas de incrustação e corrosão das redes de distribuição. A dureza da água indica a concentração de cátions multivalentes em solução. Os cátions mais frequentemente associados à dureza são os de cálcio e magnésio. A origem da dureza nós já comentamos que pode ser natural, como por exemplo pela dissolução das rochas calcárias que são ricas em cálcio e magnésio, ou antropogênica, por lançamentos de efluentes industriais e até mesmo domésticos. Águas de elevada dureza reduzem a formação de espuma, o que implica em um maior consumo de sabões e shampoos, além de provocar incrustações nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores, devido à precipitação dos cátions em altas temperaturas. A dureza da água é expressa em miligramas por litro de equivalente em carbonato de cálcio e pode ser classificada em mole ou branda, quando essa quantidade de carbonato de cálcio é menor do que 50 mg por litro. Dureza moderada quando a quantidade de carbonato de cálcio está entre 50 mg por litro e 150 mg por litro. Dura entre 150 mg por litro e 300 mg por litro de carbonato de cálcio
e muito dura quando essa concentração do carbonato está acima de 300 mg por litro. A dureza pode ser classificada como dureza de carbonatos ou temporária, ou dureza de não carbonatos ou permanente, dependendo do ânion com o qual ela está associada. A primeira pode ser tratada por ação do calor, onde os bicarbonatos se decompõem em dióxido de carbono. A segunda necessita de tratamento mais sofisticado para ser eliminada. Quanto à origem no organismo, a água pode ser de origem endógena ou indireta, que é aquela água proveniente das reações químicas que ocorrem no organismo com liberação de água, ou exógena ou direta, que é aquela proveniente da ingestão da própria água ou dos alimentos que contêm água. Essa tabela nos mostra a grande variedade do teor de água nos diferentes alimentos que consumimos no dia a dia. Nos alimentos, a água pode ocorrer de 3 formas diferentes: a água fortemente ligada, a água fracamente ligada e a água livre. A água livre é aquela que prontamente se desprende do alimento quando nós o consumimos. Tem uma atividade de água geralmente acima de 0,65 e é ela que possibilita o crescimento de micro-organismos e também as reações químicas e enzimáticas. A água fracamente ligada é uma água intermediária, ela está entre essa água livre e entre a água fortemente ligada. Essa água fortemente ligada, que geralmente tem uma atividade inferior, uma atividade de água inferior a 0,15, ela está intimamente ligada aos substratos e ela é muito difícil de ser eliminada do alimento. E ela está relacionada à formação da camada monomolecular, que é a camada primária, onde nós temos ali envolvidos nessas reações íons, grupamentos iônicos e polares. Essa ilustração mostra como essas 3 formas de água se apresentam no alimento. A água livre está presente nos espaços intergranulares, atuando como meio de dispersão de nutrientes para o crescimento de micro-organismos ou reações químico-enzimáticas. A água fracamente ligada é uma parte da água que está adsorvida como uma camada muito fina nas superfícies internas e externas dos colóides macromoleculares, que são os amidos, as pectinas, celuloses e proteínas, por meio de força de Van der Waals e da formação de pontes de hidrogênio. E a água ligada está combinada quimicamente com outras substâncias, não estando disponível para solubilizar ou permitir o crescimento de micro-organismos. Quando falamos em segurança e qualidade de alimentos, existem 2 medidas críticas que todos os fabricantes devem conhecer, que é o teor de umidade e a atividade de água. Nossa mente está condicionada a achar que um produto com elevada atividade de água terá elevado teor de umidade, ou o contrário. Isso muitas vezes ocorre, porém é possível, por exemplo, um produto apresentar baixo teor de umidade e alto ou médio valor de atividade de água, como é o caso do pão. O teor de umidade, ou seja, a água total do pão, é baixo, 40%, enquanto sua atividade de água, que é aquela quantidade de água livre, é alta, em torno de 0,96. Quando comparamos as atividades de água do pão com a da geleia, que é no 0,96 com 0,86 respectivamente, a gente nota que a disponibilidade de água para o crescimento microbiano no pão é maior. Outra comparação interessante é entre a carne fresca e o pão. Embora o teor de umidade da carne fresca, que fica em torno de 70%, seja maior que o teor no pão, que é de 40%, ambas possuem um valor da atividade de água muito próximo. A carne fresca tem 0,985 e o pão 0,96. A atividade de água é então a relação entre a pressão parcial de vapor da água contida no alimento e a pressão parcial de vapor da água pura na mesma temperatura. Em termos práticos, é a água do alimento que vai reagir com os micro-organismos ou possibilitando reações químicas e enzimáticas. Quanto mais elevada for a atividade de água, mais rápido os micro-organismos serão capazes de crescer. Logo, a atividade de água está diretamente relacionada com a conservação dos alimentos.
Os alimentos, em função da sua atividade de água e em relação à sua vida útil em temperatura ambiente, podem ser classificados em perecíveis, que são aqueles que são facilmente deterioráveis, semi-perecíveis, que podem permanecer em temperatura ambiente por cerca de 15 dias, e não perecíveis, que são aqueles que praticamente não se deterioram quando mantidos em temperatura ambiente. A atividade de água é importante também para prever o desenvolvimento microbiano e as reações químicas e enzimáticas passíveis de ocorrer no alimento, avaliar a estabilidade e a vida de prateleira, estudar a melhor embalagem como barreira contra a umidade, analisar a transferência de umidade entre ingredientes e com o meio ambiente e predizer a curva de isoterma, que nós vamos discutir mais à frente. A relação entre os valores de atividade de água e a velocidade das reações químicas e bioquímicas, bem como o desenvolvimento dos micro-organismos, estão representados nessa figura, que apresenta as 3 zonas distintas que correspondem àquelas regiões em que a água se encontra fortemente ligada, fracamente ligada e livre. Na água pura, o valor máximo da atividade de água é 1. Nos alimentos ricos em água, a atividade de água corresponde a valores acima de 0,9. Nestas condições, o substrato está diluído na solução aquosa, o que faz com que as reações químicas e enzimáticas tenham suas atividades reduzidas, porém favorece a multiplicação microbiana. Em alimentos com atividade de água entre 0,4 e 0,8, em função do aumento da concentração dos reagentes, as reações químicas e enzimáticas poderão ocorrer, e os micro-organismos serão inibidos quanto mais próximos de 0,6 a atividade estiver. Os valores de atividade de água inferiores a 0,3 correspondem à zona de adsorção primária, onde a água está fortemente ligada ao alimento, formando uma monocamada. Nessa situação, apenas as reações de oxidação podem ocorrer, enquanto as demais tendem a zero. Vamos falar um pouquinho dessas reações a seguir. A oxidação de lipídios é a ação do oxigênio atmosférico e, menos frequentemente, do ozônio, peróxido, metais e outros agentes oxidantes, no qual o oxigênio é adicionado e o hidrogênio ou elétrons é removido, provocando alterações de cor, sabor, textura e qualidade nutritiva. Essas alterações podem ser indesejáveis quando elas destroem a clorofila em vegetais congelados, quando elas modificam o sabor e o odor, que a gente chama de flavor, em vegetais congelados e cereais armazenados, e também pela destruição da vitamina A e do beta-caroteno, e também de ácidos graxos essenciais em alimentos. Mas ela pode ser desejável no branqueamento da farinha de trigo, exatamente pela destruição do beta-caroteno, que vai deixar a farinha mais branca, na produção de compostos responsáveis pelo aroma em frutas e vegetais e na alteração das propriedades reológicas da farinha de trigo, melhorando a massa, a formação das pontes de enxofre envolvendo cisteína do glúten. As reações de escurecimento não enzimático dependem da quantidade e do tipo de carboidrato presente no alimento, e em menor extensão das proteínas e dos aminoácidos. Estão associados com aquecimento e armazenamento e podem ser divididos em 3 mecanismos. A reação de Maillard, que envolve carboidrato e proteína, formando melanoidinas, que são compostos amarronzados. A caramelização, que basta ter açúcar presente, ter carboidrato presente, para formar caramelos. E a oxidação da vitamina C, que também vai formar melanoidinas. Essas reações podem ser desejáveis ou não. Ela é desejável quando levam à melhoria da aparência e do sabor, e também do odor, que a gente já mencionou que dá seu nome de flavor. Por exemplo, quando a gente tem a formação da crosta do pão, no momento do assamento, na torrefação do café, que desprende o aroma, na cerveja pela coloração e nos peixes assados também pela coloração e aroma. Mas são indesejáveis quando provocam insignificantes perdas da lisina, arginina
histidina e triptofano, que são aminoácidos, diminuindo a digestibilidade das proteínas e, consequentemente, diminuindo o valor nutricional. Elas formam também alguns inibidores e compostos tóxicos, destroem nutrientes e o ácido ascórbico, interferem no metabolismo de minerais mediante a complexação de metais. Temos como exemplo desses compostos indesejáveis, quando a gente tem essas reações ocorrendo no leite e derivados, em sucos, em vegetais, em produtos desidratados e concentrados e em cereais e derivados. O escurecimento enzimático é iniciado pela oxidação enzimática de compostos fenólicos, que são os taninos, pelas polifenóis oxidases. É um dos principais problemas da indústria de alimentos, pelas perdas que ocasionam, principalmente com frutas tropicais no mundo. Resulta em mudanças indesejáveis na aparência e nas propriedades organoléticas dos produtos, diminuindo a vida útil e também o seu valor de mercado. Os micro-organismos exigem um valor ótimo de atividade de água para se desenvolverem. Fora desse ótimo, o desenvolvimento é diminuído ou inibido. Esse valor é variável para as espécies e gêneros. Bactérias desenvolvem-se em ambiente com a atividade de água acima de 0,8, enquanto que leveduras e fungos crescem em soluções mais concentradas. Mas há exceções, como as bactérias halofílicas, que são aquelas que têm afinidade por ambientes com alto teor de halogênio, ou seja, cloreto de sódio, as leveduras osmofílicas, que têm afinidade por ambientes com elevada pressão osmótica, como os xaropes, e os fungos xerofílicos, que preferem ambientes secos. Alguns métodos tecnológicos para a conservação dos alimentos retiram ou mobilizam a água livre, como é o caso do congelamento, da desidratação total ou parcial, da salga e da adição de açúcares e gomas para aumentar a pressão osmótica. As isotermas são a representação gráfica da umidade relativa de equilíbrio ou da pressão parcial de vapor de um produto em função do seu teor de umidade a uma determinada temperatura. Elas podem ser de adsorção ou de desorção, em função da determinação da umidade do produto ter sido feita ao longo de um processo de umedecimento ou de secagem. É muito comum haver diferenças entre as isotermas de adsorção e de desorção para o mesmo produto e em condições idênticas de determinação, sendo esse fenômeno conhecido como histerese. O teor de umidade do produto que apresenta histerese é sempre menor no equilíbrio na adsorção do que na desorção. A histerese ocorre na zona intermediária da isoterma, onde a água está naquela zona de fracamente ligada e tem relação com a existência da monocamada. Existem uma série de produtos que a construção de suas isotermas torna-se uma tarefa muito difícil devido à possibilidade de, ao longo das determinações, o produto ou seus componentes sofrerem mudanças de fase. Essas mudanças de fase dependem da presença da água e são muito comuns em substâncias mais puras, como por exemplo os açúcares e sais. A isoterma da sacarose ilustra esse tipo de ocorrência. Observa-se que a sacarose cristalina adsorve muito pouca água até atingir uma atividade de água próxima de 0,8, quando então se inicia o processo de dissolução. A sacarose amorfa apresenta uma isoterma completamente diferente da cristalina, pois reterá muito mais umidade. Isso se deve à maior área interna disponível para a adsorção de umidade na sacarose amorfa, como também a maior facilidade da água de penetrar na estrutura de pontes de hidrogênio. Neste gráfico, observa-se esquematicamente a dependência do calor total de adsorção em relação à atividade de água, podendo-se verificar que abaixo do nível de 0,4 de atividade de água, os valores se elevam até atingir um máximo, aproximadamente a 0,10, 0,15 de atividade de água. Valores estes que correspondem à monocamada de água ligada, em locais específicos do alimento. Esse fato explica a necessidade de um maior dispêndio de energia no final dos processos de secagem.
As isotermas de sorção de umidade em alimentos têm inúmeras aplicações. Por exemplo, na concentração e desidratação de alimentos, elas são importantes para o desenho do processo e dos equipamentos, uma vez que a maior ou menor facilidade de remoção de água do produto depende de sua pressão parcial de vapor e da energia de ligação da água no produto. Na preparação de sopas desidratadas, é possível prever a condição final da atividade de água do produto após o equilíbrio, de uma forma aproximada, pela utilização das isotermas de cada componente utilizado na formulação. A aplicação de isotermas pode ser útil também em misturas de diferentes materiais para a preparação de um produto final, como por exemplo nas balas recheadas, misturas de frutas desidratadas, nas sopas desidratadas e outros alimentos. A isoterma de cada um dos componentes individuais da mistura permite prever o que poderá ocorrer após algum tempo de mistura, no que tange a migração de umidade de um componente para o outro. Já mencionamos a importância da umidade para quem trabalha com alimentos, na produção ou no controle de qualidade. A umidade, então, é a água contida nos alimentos, e sua determinação é uma das análises de rotina mais utilizadas para o controle fiscal. São estabelecidos níveis máximos nas especificações industriais e nos padrões de identidade e qualidade, que nós chamamos de PIC, preconizados nas legislações para alimentos, seja pela Anvisa, seja pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não só para o produto acabado, mas também para as matérias-primas. Um dos objetivos, então, da determinação da umidade é justamente avaliar se tem um excesso de água no meu produto que pode indicar uma fraude por aguagem ou molhagem. Eu vou confrontar o teor de umidade obtido com o padrão de identidade e qualidade da matéria-prima ou do produto acabado. Um nível elevado de umidade também pode propiciar o crescimento de micro-organismos, ter prejuízos quanto à estabilidade e quebra de emulsão, formação de aglomerados, principalmente em produtos desidratados, e a perda de textura em alimentos, principalmente naqueles que são curados ou salgados. Nos cereais, o controle da umidade é importante para o adequado armazenamento e também para a retirada do germe com posterior moagem dos grãos. Na evaporação da água para a obtenção de produtos concentrados, o cálculo prévio do teor de água e o acompanhamento da umidade durante o processo são importantes para o sucesso da operação. Os requisitos de barreira necessários a uma embalagem devem ser definidos para cada produto alimentício, considerando a sua composição, a forma de apresentação, os sistemas de distribuição e o tempo de vida útil planejado e desejado. Em relação à permeabilidade ao vapor de água, em geral, o polietileno e o polipropileno são boas barreiras e podem ser usados como camada de barreira se for requerida somente proteção contra o vapor de água. O policloreto de vinilideno, que é o PVDC, é o único polímero de alta barreira que tem excelente impermeabilidade, tanto ao oxigênio quanto ao vapor de água. O PVDC vem sempre acompanhado de outros materiais. Em alimentos e cosméticos, ele é bastante usado nas embalagens flexíveis. Já nos medicamentos, ele é usado nas embalagens tipo blister, aquelas cartelas de comprimido. Sua excelente funcionalidade faz com que ele seja muito utilizado em produtos que precisam ser preservados por mais tempo. Utilizamos diferentes termos para diferentes teores de água nos alimentos. Umidade é o termo utilizado para alimentos em pó, cujo teor de água é relativamente pequeno, como por exemplo nas farinhas, no cacau moído, no açúcar. Água é o termo mais comum quando a quantidade de água presente é muito alta, como nos alimentos frescos, nos embutidos e nos queijos. Sólidos totais, ou extrato seco, ou resíduo seco, é o termo mais adequado para líquidos, como vinagres, sucos, leite, bebidas alcoólicas e refrigerantes. E voláteis a 105 é quando a secagem é feita pelo aquecimento direto nas estufas reguladas a 105 graus Celsius. A determinação da umidade é um método gravimétrico baseado na perda de peso do alimento ou de qualquer outro produto
quando submetido em temperaturas de 105 graus Celsius em estufa até peso constante. Quando as amostras podem sofrer decomposição por ação do calor, nós podemos usar também estufas a vácuo, onde nós conseguimos eliminar a água em temperaturas reduzidas, mas sob pressão. Outros métodos que são utilizados para a determinação da umidade são os métodos de Kalb-Fischer, mas que só é utilizado quando o teor de água é muito pequeno, e os métodos que utilizam a destilação de líquidos immiscíveis, como por exemplo o método de Dean-Start. O preparo da amostra para a determinação da umidade de todos os outros componentes do alimento é muito importante. Então, as amostras precisam estar bem homogêneas antes de serem pesadas. Quando a amostra pode formar uma película que dificulta a evaporação da água, como é o caso, por exemplo, das manteigas e margarinas, nós podemos utilizar uma cápsula com areia lavada previamente à adição da amostra. A areia vai aumentar a superfície de evaporação. E quando eu tenho alimentos de composição muito padronizada, nós podemos utilizar de outras medidas físicas, como o índice de refração, a condutividade elétrica, a densidade, para prever a quantidade de água naquele alimento. Em alguns casos, é preciso adicionar água ao produto para a melhor dissolução e redistribuição da amostra, evitando a formação dessa película que pode dificultar a evaporação. Isso acontece, por exemplo, com gelatinas, com geleias, com compotas depois delas pesadas. Primeiro a gente obtém o peso da amostra, da qual a gente quer saber a umidade. Depois a gente adiciona essa água para ajudar na dissolução. Quando nós temos alimentos que são muito ricos em água, antes da gente levar para a estufa 105, a gente precisa fazer uma pré-secagem em estufas ventiladas. Essas estufas possuem aberturas laterais que promovem, a saída da água do ambiente da estufa. Se não for assim, e nós colocarmos na estufa 105 direto, a água vai sair do produto, não vai ter para onde escapar, e aí com o produto seco lá dentro, ela vai voltar para o produto, ela vai ser reabsorvida. Então é importante ter essa etapa na estufa ventilada prévia à etapa da estufa 105. Nós temos também a possibilidade de determinação da umidade com balanças com luz infravermelha, que dá uma resposta muito rápida, mas pouco precisa, e o determinador de umidade por micro-ondas, que também reduz bastante o tempo de análise. Vamos começar a falar agora um pouco mais da parte prática e dos cálculos. Para a determinação da umidade, eu preciso então de uma amostra média, que é aquela amostra homogênea do alimento, de uma cápsula preparada previamente. O que vem a ser isso? A cápsula deve ser muito bem lavada com água e detergente, passada água destilada e deixado em estufa a 105 graus por pelo menos 1 hora. Depois essa cápsula deve ser resfriada em dessecador e pesada. Dentro dessa cápsula nós vamos pesar cerca de 5 a 10 gramas de amostra, dependendo do volume que nós obtivermos com esse peso. E depois esse conjunto de cápsula mais amostra vai ser levado à estufa 105 por pelo menos 3 horas nesse primeiro momento. Após esse tempo, essa cápsula vai ser resfriada em dessecador e novamente pesada. E esse processo vai sendo repetido até que nós tenhamos peso constante. No meu canal do YouTube da disciplina de composição de alimentos, vocês podem ver como essa prática é feita no laboratório. Para os cálculos, nós vamos precisar do peso da cápsula, do peso da amostra e relacionar para 100 gramas de amostra integral. Facilita muito se montarmos uma tabelinha como essa, principalmente no Excel. Como já mencionamos, em caso da amostra formar uma película na hora da secagem, é fundamental que a gente tenha preparado uma cápsula contendo 10 gramas, mais ou menos, de areia lavada e um bastãozinho de vidro para ajudar na homogeneização. O resto do processo é igual ao que a gente já mencionou.
Na determinação dos sólidos totais, ou extrato seco, ou resíduo seco, o que a gente vai determinar não é a quantidade de água que nós perdemos, mas sim do que ficou na cápsula. Mais uma vez, lembramos que montar uma tabela com esses dados facilita não só a visualização dos dados, mas o cálculo. No caso de amostras líquidas, além da homogeneização dessa amostra e do preparo da cápsula com areia lavada e o bastão de vidro, o que pode ser diferente é que ao invés de a gente pesar, a gente vai utilizar a pipeta volumétrica de 5 ou de 10 ml para a medição precisa dessa amostra. Caso esse líquido tenha partículas em suspensão que possam entupir a pipeta, a gente pode sim pesar o líquido lá na cápsula. O importante é que o dado dessa pesagem esteja anotado com todas as casas decimais da balança de precisão. O cálculo é o mesmo do que nós já fizemos para a umidade, só que aqui ele vai estar sendo apresentado em sólidos totais, extrato seco ou resíduo seco, e ao invés de estar para 100 gramas de amostra, está para 100 ml da amostra. Lembrando que a minha amostra integral, ou seja, o meu 100%, é a amostra com todos os seus constituintes: umidade, mineral, gordura, proteína, carboidrato e fibras. Quando eu retiro a água, ou seja, quando eu tiro a umidade, eu fico com o resíduo seco, ou também chamada amostra seca, que é o que restou, que é a soma do carboidrato, da proteína, da fibra, do mineral e da gordura. Então, o extrato seco mais a umidade vão me dar a amostra integral, o meu 100%. A atividade de água, que é aquele parâmetro intrínseco muito utilizado na bioquímica e na microbiologia de alimentos, é comumente medida utilizando um higrômetro portátil ou de bancada. As indústrias ou os grandes produtores de grãos usam equipamentos maiores, com compartimentos para análise simultânea de diferentes amostras. É possível também estimar a atividade de água utilizando dessecadores com ambientes que proporcionam umidades relativas distintas. A amostra cujo peso é conhecido entrará em equilíbrio com o ambiente que tiver a umidade relativa mais próxima da sua atividade de água, tendo pequena variação de peso. Quando a amostra é colocada em ambientes de umidade relativa menor que a sua atividade de água, ela perde a água para o ambiente, reduzindo seu peso. Da mesma forma, quando a umidade relativa é maior que a sua atividade de água, a amostra ganha umidade e, em consequência, aumenta de peso. Os dados obtidos nesse experimento dos dessecadores, das diferenças de peso da amostra após o equilíbrio em cada um deles, podem ser plotados em um gráfico e aplicados à regressão linear para obter o valor da atividade de água da amostra. Aqui nós temos um exemplo desse experimento. No lugar do dessecador, nós temos potes de vidro hermeticamente fechados. Em cada um deles, nós temos uma solução salina que proporciona um ambiente com uma atividade de água diferente e crescente. A amostra é pesada antes de ser colocada em cada um desses ambientes e depois do equilíbrio, e assim a gente observa as perdas e ganhos de peso. Depois, essas diferenças de peso vão construir um gráfico, e a esse gráfico nós vamos aplicar a regressão linear. E através da regressão linear, a gente consegue conhecer qual é a atividade de água da amostra. Obrigada por ter acompanhado essa aula e que ela tenha sido proveitosa.